Call these computers. Deixa eu tirar a sala de espera já para não ficar me preocupando com isso. Enable, tchau. Beleza, vamos nessa. Deixa eu trazer o zoom para cá e vamos colocar aqui. Fechou. Gente, para quem tem as apresentações, eu coloquei novos slides hoje, tá? Então deem uma olhada lá se aparece essa parte aqui, ó. E se não aparecer, você não está com o conteúdo atualizado. E eu acho que é porque eu tenho três, ó, tenho três boards aqui. Eu não sei qual que eu peguei para fazer essa aula. Veja se é o que vocês têm. Se não, eu vou ter que compartilhar de novo. Lembrando que eu vou deixar isso daqui por uma semana. Depois eu vou bloquear toda a compartilhação. Então, a compartilhe, sei lá como é que fala. Compartilhamento. Compartilhamento. Então eu vou tirar esse compartilhamento. Por quê? Porque eu vou usar isso daqui para os meus estudos. E eu não posso. Se eu quiser continuar compartilhando, eu tenho que pagar esse negócio. Eu não vou pagar isso aqui porque eu não vou mais dar aula. Então, o que que eu quero? Eu quero ter isso daqui para eu poder ficar trabalhando em cima. E aqui eu vou criar, porra, esse quadro aqui é infinito. Ó. Eu posso criar um monte de coisa de estudos para mim. Eu gostei muito disso. Então, depois eu vou tirar isso aqui e vai ficar uma bagunça. Eu vou criar outras coisas. Eu posso ter três boards. Só que para ficar compartilhando, é, eu tenho que pagar, não sei por quê, mas enfim. Então, veja se tem isso aqui, vou deixar por uma semana, depois eu vou arrancar fora e vou ficar com isso daqui para os meus estudos, beleza? Bom, hoje a gente finalmente chegou nesse conteúdo aqui que é modelos de entrada. Na aula anterior, que foi a aula, primeiro bom dia a todos, né? Bom dia a Bom todos. dia, Caio. Bom dia, galera. Hoje temos o meu grande amigo Hugo aqui junto, meu amigo e irmão do meu coração está aqui junto para prestigiar esse momento especial que é a finalização do curso. Bom dia, Daniel tá bonitão lá, ó. Daniel veio na pinta pro nosso. O Márcio também. Ah, as meninas também. Legal. Vamos lá. Quem não veio bonito é porque não deu tempo, né? Acordou tarde, né, Clodoaldo? Mas tá valendo, vamos nessa. Acordei em cima da É, hora. vamos nessa, vamos lá. Não, é muito cedo, né? 6 da manhã é para acabar também. Bem, gente, vamos começar. Ó, lembrando, Geazi, bom dia. Bom Lembrando, dia. gente, é o seguinte: depois a gente vai poder ter perguntas. Então, se você trouxe pergunta, hoje é o último dia para tirar, né? De- Digo assim, com vídeo comigo. Depois você pode ficar mandando lá no Discord. Eventualmente eu vou entrar e vou compartilhar alguma coisa para lembrar do conteúdo, né? Mas assim, mesmo hoje vai ter conteúdo novo. Mesmo hoje, que era para a gente finalizar, ainda eu vou colocar mais algumas coisas novas. Então imagine o que eu deixei de falar. Então precisa estar sozinho ali estudando, até para relembrar do conteúdo. Propositalmente, quando eu montei isso daqui tudo, eu coloquei aqui, ó, para ficar uma zona mesmo. Olha isso. Tipo assim, eu vinha, eu explicava isso aqui, depois eu ia lá para cima, falava uma coisa, depois eu descia aqui. Não tá fácil de entender esse slide se você não tem a aula. E isso foi de propósito. Lembra disso daqui? Isso foi de propósito. Por quê? Você precisa estar assistindo a aula para você visitar cada conteúdo que tem aqui para relembrar. Então, depois você coloca só, tem informação que eu não passei e que precisava passar, eu passei 5 aulas depois. Toda essa confusão é para você ver o curso de novo e perceber, poxa, isso daqui é um breakaway, né? Quando que um breakaway pode ser usado para realmente fazer a entrada? Quando ele tem overlapping gap. Toda essa parte que eu não podia falar desde o começo, era justamente para te proteger, porque teve aluno que entrou depois, por exemplo, eu me lembro de um chamado Tiago, que viu aquela movimentação toda e falou, pô, eu vou fazer isso aqui. Quando começou a fazer, achou muito confuso. É confuso? Precisa estudar, como todo conteúdo. Vai estudar o Elliott, por exemplo, né? Precisa estudar muito para você poder ficar à vontade, mas uma vez que você assiste a segunda, terceira vez, o negócio começa a ficar mais fácil, né? Como é que eu ia falar isso daqui no nosso segundo, terceiro encontro? Impossível, né? Pô, um monte de coisa nova, um monte de coisa em inglês, então é um pouco complicado mesmo. Só que não é tudo, eu não passei tudo, né? Nem eu sei tudo. Então, é necessário estar estudando e se aperfeiçoando, beleza? Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre modelos de entrada. Até para que tudo caia assim de forma mais nítida
em tudo que você estudou, porque parece que falta uma coisa, não parece? Não parece que faltou alguma coisa para a gente poder fechar esse conteúdo? Faltou. Exatamente o que a gente vai ver hoje, que é a parte de modelos de entrada. Para falar isso aqui, gente, eu fiz um swing high aqui, ó. Né? A gente tem esse swing high aqui, para quem já entende, né? Tem o pavio mais baixo, o pavio mais em cima e o outro pavio mais baixo aqui. Eu falo que para a gente poder fechar com chave de ouro, a gente tem que ter esses três partes aqui, tá? Para que você possa ter uma direção para o seu dia operacional. Você precisa ter um bom setup. O que que é o setup? Não é como você estudava lá atrás, né? Quando você começou a estudar, tem que ter um bom setup, né? Não é, não vou falar nada, não é? Mas assim, o que que É é uma o cerca setup? elétrica. O que que é o setup? O setup, gente, é uma narrativa. Isso é um setup. Tá bom? No contexto do smart money, o setup é uma narrativa. O setup é uma análise, é uma análise que você vai fazer. Com uma boa análise, você vai então fazer a sua entrada. E existem diversos modelos de entrada, como você viu comigo até aqui, diversos modelos. Eu vou focar em algumas, ali umas três, quatro, mas existem mais. E você pode decidir o que você gostar mais. Então, quando você tem uma boa análise, você vai juntar com o seu modelo de entrada e aí você vai fazer o gerenciamento do trade. E agora você tem tudo o que você precisa, tá? Vamos começar pela parte do setup. A parte do setup, você precisa começar pelo tempo gráfico maior. Isso aqui, o HTF, no Smart Money, vem de High Time Frame, né? Precisa começar pelo tempo gráfico maior. Sabe por quê? Porque, veja bem, nem o melhor modelo de entrada acionado pode te salvar de um tempo gráfico maior ruim. Então, por exemplo, o SDJPY está em queda. Quem está acompanhando lá o diário está vendo que ele está em queda. E no teu modelo de tempo gráfico, você encontrou uma entrada. Digamos que é porque ele mitigou a mínima de Tóquio. E aí você vai executar uma entrada. Então, veja bem, a tua entrada, ela foi acionada. E é o teu melhor modelo de entrada. Por exemplo, é um order flow com CHOCH contra a tendência, porque mitigou a mínima de toque. Quando mitigou, fez um CHOCH com FGV, e esse FGV tinha tudo que você precisava do order flow, que seria o overlapping gap, né? A tua entrada foi bem no overlapping gap, você colocou o stop até um stop muito bom, você calculou, e o stop estava lá no last line of defense, tem tudo bonitinho para você fazer dinheiro. E aí você está mirando lá uma máxima. Só que veja bem, pense no que você acabou de fazer. Mitigou a mínima de Tóquio. Londres estava subindo, Londres fez subir, foi até metade do que Tóquio fez descer, voltou a cair, mitigou a mínima de Tóquio. Só que o tempo gráfico é de queda. E você está operando o quê? Pô, quem é que. Primeiro, é JPY. JPY, aonde que ele é mais operado? Tóquio com Londres. Por quê? Porque é uma moeda asiática. Então você está indo. O que que você deveria estar operando? Uma venda. Porque no tempo gráfico maior, o diário está caindo. Não é porque mitigou e porque deu o teu melhor modelo de entrada que você vai entrar. O que que vai acontecer ali? Ó? Um loss ou break-even será iminente. Dificilmente ele vai conseguir ir para o teu alvo. Pode acontecer? Pode, porque foi o seu o melhor modelo de entrada. Mas lembrando, essa frase aqui eu deixei para ficar na tua mente. Nem o melhor modelo de entrada acionado pode te salvar de um tempo gráfico maior ruim. Isso daqui, inclusive, é digno de você escrever e deixar bem na tua frente. Tá? Eu tenho várias mensagenzinhas aqui na minha frente que eu venho criando para poder operar melhor, melhor e melhor o Smart Money. Essa aqui é uma das frases que eu gosto. Ao mesmo tempo que tem uma outra frase muito boa, que é a seguinte: uma análise sólida no tempo gráfico maior pode te salvar de uma entrada ruim feita nos tempos gráficos menores. Então, digamos que você teve assim o seu modelo de entrada muito bom lá no maldito do 1 minuto. Só que a análise está em ordem com o tempo gráfico maior. Então, mesmo que você estivesse segurando um loss, você está salvo pelo tempo gráfico maior, porque mais cedo ou mais tarde, dentro do dia,
Principalmente quando você tiver, por exemplo, a abertura de Londres, o tempo gráfico maior vai te salvar. Vai entrar um volume gigantesco e vai te colocar no positivo, né? Claro que não é para você depender disso, mas um gain é altamente provável, tá? E agora vamos aprender o conceito novo do Smart Money, que eu não tinha falado ainda. É um contexto para te colocar sempre, para você pensar que a tua entrada tem que estar num ponto estratégico do gráfico, principalmente do High Time Frame, tá? O nome desse conceito se chama Context Area. Esse nome, até se você colocar lá no chat GPT, por exemplo, explique o que é Context Area. Ele vai explicar. Tá certo, mas não tá completo. Então ele fala assim, isso aqui eu tirei de lá. No contexto de Smart Money, a Context Area, ou área de contexto, é a região do gráfico que oferece o cenário ideal para operar com base na lógica institucional. Bem cara de ChatGPT, né? Ele me ajudou a fazer todas as aulas, vocês que não sabiam. O Caio é inteligente pra caramba. Não, ele me ajudou bastante. Porque eu não sabia como traduzir as coisas do Smart Money, né? E lembra que no começo eu ficava me batendo lá nas primeiras aulas ali? Aí uma hora eu tive um clique. Por que que eu não pergunto pro ChatGPT? Mas eu sou burro, né? Enfim. Daí, aí ele explica isso aqui, mas não tá 100% completo. Eu já vou te explicar por quê. Bom, em outras palavras, é um local no gráfico onde há confluência de fatores que indicam forte probabilidade de movimento direcional. Um exemplo disso. Alguém pode me dar um exemplo de uma context area, que, em outras palavras, é um local em que você pode entrar, que existe confluência e que tem uma forte probabilidade de colocar você para vivenciar, para operar, para participar de um movimento direcional forte, decisivo, que te leve até o seu alvo. Alguém pode me dar um exemplo? A gente viu na última Relato aula. seria um exemplo? Oi? Um overlap? Porra! Diner, muito bem, um overlapping. Um overlapping defense. E o que que é um overlap defense mesmo? Vamos lá para a aula do overlapping defense. Ó, aqui, ó, aqui tem um. Aqui, se você for analisar, ele tem um breakaway gap, ó. Aqui tem um breakaway gap. Por quê? Por que que não é um FGV? Porque ele fechou além dessa máxima aqui, ó. Meu mouse vocês estão vendo, né? Ele fechou além dessa máxima aqui, correto? Então ele fechou além, é um breakaway gap. Porém, esse FGV, ele é válido quando você tem está abaixo dessa máxima aqui, ó. Essa máxima aqui é um FVA. Ao mesmo tempo que isso daqui é um FVA, Very Very Area, ele também é um order block. Por quê? Porque ele vendeu para comprar, tá? Então a gente tem que a união do FVA, área de valor justa, daqui para baixo está pago já, não tem por que ele descer mais. Com esse breakaway gap, então daqui para baixo é um overlapping gap, porque são dois conceitos que estão unidos na mesma região do gráfico, trazendo para a gente que quando o preço visitar essa região, tem tanta ordem aqui institucional, mas tanta ordem que o preço não consegue cair mais. Inclusive, faltou algumas ordens aqui abaixo, tá? Ele nem conseguiu penetrar nos 50% da região do overlapping gap. Isso é muito bom. Então, a gente vai ter aqui um movimento direcional. Aqui tem um exemplo de uma região de entrada ideal que a gente chama de Context Area, tá? É a área onde você pode procurar pelo seu modelo de entrada favorito, tá? Ela possui toda a narrativa necessária. E aqui que está a situação que o ChatGPT não explicou, tá? Para definir o contexto, a área de contexto. Porque a área de contexto não é apenas uma região que você vai entrar, mas é uma região que tem toda uma narrativa embutida. E qual narrativa é essa? A narrativa, gente, que ela está embutida ali é o seguinte: quando o preço visita essa região e ele responde a essa região, trazendo aqui inclusive um FGV, um CHOCH, alguma coisa que te faça perceber que realmente essa é uma região forte,
e te dá o seu modelo de entrada, por exemplo, o seu modelo de entrada é quando o preço, então, executou o primeiro swing low e swing high, tá? E o seu modelo de entrada é esperar por ele vir no 50%, que é a parte de equilíbrio desse swing high e swing low, entendendo que isso daqui é o dinheiro dos 5 minutos. Se você está comigo desde o começo das aulas, você entendeu tudo o que eu acabei de falar. E aí, o que que acontece? Ele veio no 50% e você entrou, você operou. Só que o context area, que era aqui, ele não te fala apenas que aqui é uma região ideal para você procurar o seu modelo de entrada, mas que aqui é uma região ideal porque o preço não prefere vir mais abaixo antes de vir para o seu alvo. Então, a área de contexto é uma área que possui toda uma narrativa. E essa narrativa, ela vem, por exemplo, com a visão que você aprendeu no Order Flow Lag. Aqui embaixo, né, quando o preço, lá no passado, digamos que o preço tinha feito isso daqui, né? Lá no passado, o preço tinha essa mínima aqui, tá? Só que o preço não prefere vir nessa mínima porque tem um FGV aqui, ó. Digamos, essa mínima aqui, ó. O preço não prefere vir aqui por causa desse FGV. Portanto, essa é uma área de entrada ideal por causa de FVA. Digamos que aqui tem um overlapping defense. O preço não prefere vir mais aqui no last line of defense, ele prefere subir, tá? Então, no contexto, na área de contexto, a gente vai ter toda a narrativa em que o preço não prefere vir aqui e o preço tem um alvo. Qual é o seu alvo? É lá em cima. E é lá que eu quero chegar. Você entendeu que aqui é o seu ponto de entrada e agora você vai participar dessa estrutura subindo até o alvo. Só que aí vai ter um gerenciamento de risco para chegar lá. E eu vou te falar como é que você pode fazer isso. Mas a ideia é que, quando você aprende a fazer a leitura, você passe a falar. Aqui é uma área de contexto. E essa área de contexto ela vai ter, para mim, a visão de que eu posso usar o meu modelo de entrada ideal, que o preço não vai pegar aquele stop antes de pegar aquele alvo, e que enquanto aquele alvo, agora que eu vou falar é muito importante, enquanto esse alvo não for mitigado, eu posso fazer múltiplas entradas até chegar lá. Desde que eu tenha o mercado dizendo que eu vou continuar. Como é que o mercado diz que ele vai continuar? Durante a trajetória, ele tem que deixar mais FGV. E a cada FGV que ele deixar, você pode trazer o seu stop para a mínima desses FGVs, a mínima do candle displacement. E aí você pode executar ou uma entrada só e ir até lá, ou você pode executar mais entradas, que é o que eu gosto de fazer. Eu particularmente gosto de fazer isso. Então eu participo de um swing, saio fora, entro de novo se eu tenho um novo FGV, participo de mais um swing, saio fora. Eu vou estudando. Será que os 5 minutos possui o melhor range? O player piloto está onde? Ele está executando ranges que são, digamos assim, fixos, tá? Esses ranges eles são fixos. A entrada do dinheiro está sendo efetuada a cada 5 minutos, a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, aonde ele está. E aí você vai procurar esse modelo de entrada e você vai participar do gráfico. Claro que quando ele começa aqui, você não tem essa informação, porque você está no início da área de contexto. Mas já já você vai ter essa informação. E assim que você captar ela, você pode usar ela a seu favor. Beleza? Foi assim que a Natália passou essa semana na prova, né, Natália? Me mandou a mensagem, super feliz. Eu vou contar, Natália. Natália, ou ela morria na praia, ou morria no meio do mar. Palavras dela. E agora ela conquistou uma conta em mesa proprietária. Porra, é felicidade, né? Vamos lá. Parabéns, Vamos Natália. aprender mais sobre isso. Mas a Natália fazia isso, ela fazia múltiplas entradas e participava do range até que ele pegasse o seu alvo. Mas uma coisa eu quero ensinar para a Natália hoje. Tem uma parte especial só para ela aqui na aula de hoje. Analisando o que ela faz, eu pensei, poxa, mas espera aí.
tem uma coisa que a Natália faz errado. Porque ela me mandou assim, Caio, ele tá indo e ele não vai parar. Meu alvo vai estar lá até ele capturar a máxima de Londres. Alguma coisa assim que ela mandou. E eu parei para ver o que estava acontecendo na operação dela. E assim, não está errado. Porém, tem uma situação que ela precisa atentar, que é justamente a narrativa da área de contexto, que ela vai falar qual é o alvo. E capturar a máxima de Londres está em ordem com a análise do diário, mas não estava em ordem com a análise do tempo gráfico que ela estava operando, tá bom? Então calma que eu já vou explicar isso. Você pode até ficar posicionado porque o diário está dizendo que ele vai mais longe, não tem problema. Só que você precisa entender o seguinte: eu analisei a minha entrada no 15 minutos e o 15 minutos vai ter o alvo dele. Para ele ir para o alvo do diário, ele precisa desenhar mais situações, seria mais FGV, que seria um pullback. Por exemplo, assim, ele vai correr, vai fazer um bom range na seção de Nova York, mas ele vai ter que vir para o ponto de equilíbrio desse range antes de continuar para o tempo gráfico maior. Ele vai ter que zerar a posição. Aliás, eu tenho uma pergunta para vocês, que é o seguinte: o ouro ele não para de subir, é ou não é? Sobe, 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 todo dia sobe, 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 o negócio está surreal. Mas, isso foi uma pergunta que eu recebi. Eu gostei muito da pergunta. Mas assim, não tem uma. Se eu estou comprando mais e mais, o mercado ele tem que ter um limite, não tem? Porque, veja bem, eu estou comprando, comprando o Bitcoin. O Bitcoin tem um limite. Não tem um limite de disponível de tanto de moeda. Por isso que o Bitcoin ele é muito bom, porque ele finaliza. Vai ter uma máxima de moedas disponíveis para circulação. É ou não é? E o ouro? O ouro não tem uma máxima? Que eu vou comprando e comprando e comprando e comprando? O que que vocês acham? Porque, veja bem, não tem que ter uma hora em que acabou o ouro e eu preciso descer? O que que vocês pensam sobre isso? Uma pergunta boa, né? Mas, na verdade, não é assim que funciona. No caso de Forex, no caso de pares de moeda, eu estou analisando o contexto e eu estou disposto a pagar mais e a gente tem um balanço que vai subindo. Então, por exemplo, assim, agora tem uma pessoa que ganhou dinheiro, ela vai vender. E aí ela vende para alguém que acha que vai subir ainda mais, porque o mundo está em guerra, tem que subir mais. Aí essa pessoa que acha que vai subir mais, ela vai comprar, e essa pessoa que acha que é a máxima vai vender. E aí essa pessoa que vendeu, ela está vendo que o mercado subiu mais a semana inteira. Putz, eu vendi. Então vai subir mais? Aí eu vou comprar. Então eu saí, mas eu compro mais lá em cima. Então eu estou disposto a pagar cada vez mais caro. Claro que chega um momento, por exemplo, os Estados Unidos, na sexta-feira à noite, anunciou que ele vai tirar da taxação smartphones, melhor dizer iPhone, né? Porque a Apple ia se ferrar bastante. Então ele vai tirar iPhone, laptops, é assim que fala? Notebooks, melhor dizer MacBook, porque a Apple ia se ferrar bastante da taxação. Então vai excluir roteadores, vai excluir smartphone e vai excluir MacBook da taxação. Porque senão a Apple ia ter que construir um monte de fábrica lá nos Estados Unidos. E aí o que que vai acontecer com o ouro? Pô, então não é bem assim, né? Ele vai ser mais flexível. Então o mundo não vai acabar agora. Então o ouro teria altíssimo potencial de derreter, pelo menos a curto prazo, se essa informação tivesse sido dada na metade de sexta-feira, é ou não é? E eles esperaram, claro, o mercado fechar para falar isso, justamente para não ferrar tanto com a galera que estava em pânico, né? Então, isso daí vai dar, claro, um up no mercado da semana que vem, acredito eu, né? Pelo menos. O mercado de tecnologia talvez vai ter uma boa correção, né? Por causa disso. Mas, enfim, eu digo isso porque a gente está falando sobre sentimentos, sobre essa situação de euforia, de pânico e pessoas aceitando comprar cada vez mais caro. Então, assim, para ter uma área de contexto, eu tenho que ter toda a narrativa e eu tenho que ter o meu alvo final, tá bom? E aí, veja bem. Por que que não está funcionando mais? Ah, tá. E aí, veja bem. Se o preço já chegou no alvo, não mais existe contexto para entrada.
Beleza? Que tipo de alvo é esse? Que o preço já chegou, tá? Não pode lutar contra o mercado. Então, essa área de contexto, com toda a sua narrativa, ela vai funcionar desde que eu ainda não tenha chego no alvo, tá? E o alvo seria, por exemplo, vamos pegar qualquer coisa aqui, ó. Ah, vamos dizer que eu estou subindo aqui, ó. Vamos dizer que eu estou subindo aqui, ó. Eu posso comprar desde que o preço não tenha chegado no alvo. Sabe qual que seria o meu alvo dessa entrada aqui, ó? O meu alvo dessa entrada, gente, para esse tempo gráfico analisado, que no caso aqui é os 5 minutos, o meu alvo seria esse aqui, ó. Esse é o melhor alvo, tá? Por que que esse é o melhor alvo? Porque aqui eu tenho um swing high, que seria um intermediate term high, ó. Aqui eu tenho um menor e um menor aqui, ó, tá? Então, o meu alvo melhor seria esse aqui, ó. Então, se eu fiz essa entrada em algum momento aqui, eu tenho que buscar por esse alvo aqui. Aí o pessoal faz o seguinte: poxa, lá no tempo gráfico maior eu quero chegar aqui, ó, na máxima de Tóquio. Aqui tem um exemplo da operação da Natália. A gente tem que chegar aonde essa entrada está dizendo que vai chegar. E essa entrada não está dizendo que vai chegar. O próximo draw on liquidity, o próximo aproveitamento de liquidez que essa instituição vai ter, vai ser aqui. Por que que vai ser aqui? Porque se a pessoa vendeu, se as pequenas instituições aqui venderam, elas colocaram stop aqui. Beleza? Se eu quero chegar lá em cima, eu tenho que ter todo um contexto. Eu tenho que ter. E nesse caso aqui, o que que era isso aqui? Acho que era o SDJPI. Não, não pode ser. Não sei o que. Putz, esqueci o que que era isso. Ah, eu tenho aqui. AUD. Dólar australiano com JPY. No contexto geral do AUD, será que o diário está comprador ou está vendedor? Porque daí, se tivesse comprador, ia ser top. Por quê? Porque isso daqui seria um inducement para a gente subir e continuar na tendência. Aí sim eu posso esperar por esse ponto aqui, só que para esperar por esse ponto aqui, eu tenho que obrigatoriamente fazer uma parcial aqui e colocar o meu stop no break-even. Por quê? Porque o preço, se tiver realmente em fase de reversão, ele não vai conseguir desenvolver. E ele vai voltar a cair e perder mínimo. Beleza? Então é isso. Volta lá. Então, muito cuidado com você querer alvos maiores, né, do que permitido. Tá? Obedeça às ordens. A área de contexto obedeça à narrativa, não lute contra o mercado. Tá? Ah, beleza. Aqui a gente tem um exemplo ó, de entrada, tá? Então, um exemplo de uma situação de área de contexto. Veja bem esse exemplo, que bacana que é. Digamos que eu olhei o tempo gráfico maior, vamos pensar que eu olhei o 4 horas. E o 4 horas, isso aqui na verdade é o H1. Mas enfim, vamos pensar que isso daqui é o 15 minutos. Eu olhei no 4 horas e o 4 horas me dizia que o contexto geral era de queda. E aqui a gente fez uma situação muito bacana, porque se você observar, o que a gente tem aqui é o seguinte: potencial inducement. Por que que é um potencial inducement? Porque eu fechei acima, porém eu tive uma forte rejeição depois. Essa forte rejeição depois me conta a seguinte narrativa. Eu tenho que, portanto, isso daqui é um order block. Esse order block, ele é válido ou ele não é válido? Ele é válido porque ele tem um FGV. FGV. Muito bem. Se ele é válido porque ele tem um FGV, eu tenho que. Na verdade, isso daqui não é um FGV, né? É um breakaway. Porém, ele é um gap. E ele é um gap que eu posso buscar. Porque, nesse caso, gente, de ter um breakaway, ele não é ruim. Porque ele é um breakaway de order block. O breakaway de order block, breakaway de order flow lag é um breakaway que você pode buscar entradas na região do gap, porque a entrada dessa instituição na visão ela foi tão forte, mas tão forte que deslocou o preço porque uma instituição grande entrou. Uma instituição grande achou que ali é uma área de contexto ideal para ela fazer a movimentação dela. Para a gente que somos traders
a gente pode aproveitar esse movimento. Então, quando o preço ele visita essa região, de novo, ali eu posso procurar pela minha entrada e o meu alvo é este aqui. Por que que o meu alvo é este e não é este aqui embaixo? Porque para esse tempo gráfico, esse aqui é um swing low. É lá que eu tenho que ir. Se esse candle já fechou, o próximo abriu, visita esse FGV e começa de fato a entregar uma queda nos 5 minutos, por exemplo, eu posso aqui colocar a minha parcial e tentar correr com o preço para pegar o próximo, beleza? Mas ali é o meu alvo. É o alvo, é o próximo draw on liquidity. Tá? O próximo draw on liquidity. Porque se alguém entrou aqui, o stop colocou aqui atrás. É assim que você tem que pensar. E a instituição quer capturar esse stop. Pronto. E aí, olha o que a gente vai ter aqui. Finalmente, os modelos de entrada. Quais são esses modelos de entrada? Porque se eu já tenho a narrativa, se eu já tenho a área de contexto, entrada ideal, portanto, eu sei aonde eu quero chegar e eu estou onde eu quero entrar, quais são os meus modelos de entrada, tá? E aí aqui eu posso dizer o seguinte para você: escolha quais dos modelos, ou qual o modelo que você é mais confortável para você trabalhar. E trabalhe apenas com eles, ou ele. Então tem gente que usa somente um. Eu conheço um trader que ele usa um único conceito e opera todos os dias em duas sessões, Londres e Nova York. Nesse único conceito que ele opera, ele espera pela entrada dele, eu vou contar qual é, e ele ficou tão lucrativo com isso, mas tão lucrativo com isso, que primeiro ele começou a comprar tudo que ele sempre sonhou: carrão, relógio, ele gosta muito de relógio. Graças a ele eu comecei a gostar de relógio também, mas eu não comprei nenhum ainda. Mas ele gosta muito de coisas assim. Aí ele começou a se abastecer dessas coisas. Só que ele achou assim, pô, mas espera aí, é tão bom isso aqui que eu vou começar a criar um negócio. Aí ele criou, pasmem, uma empresa em que ele diz para as pessoas o que tem que fazer. Então ele tem um canal no Telegram, você paga uma mensalidade para você estar lá e você lucra das entradas que ele coloca. Como se não bastasse, ele gosta tanto disso que ele criou um canal no YouTube para chamar as pessoas. Ele fala do que vai acontecer do contexto e quando aciona a entrada, ele manda no Telegram para os assinantes. É permitido fazer isso? Se fosse no Brasil, não, né? Mas ele não mora no Brasil. Eu acho que ele mora na Coreia. Ah, esqueci onde ele mora, mas enfim, um desses países assim. E ele fica lá falando em inglês e soltando só por Smart Money e tem uma entrada, uma entrada. Interessante. Teve mais um aluno, cadê o Claudio Honor, tá aí? Não sei se foi o Claudio Honor que me falou. Putz, agora esqueci, mas o Claudio Honor falou alguma coisa para mim que fez uma entrada e foi muito boa e tal. Agora esqueci o que eu ia dizer. É do Mas enfim, Bitcoin. é do Bitcoin, mas eu não me lembro se tem a ver com o que eu estou falando. Mas eu Ó, sei que teve alguém que falou também, poxa, eu vou operar somente. Ah, foi o Daniel. Daniel falou assim: não sei por que que eu parei de operar quando ele ia nos 50%. Aí, graças ao Daniel, eu coloquei essa entrada também, que é uma entrada de que, se o alvo ainda não foi mitigado, eu vou conhecer qual é o range e nos 50% eu vou comprar desse range. E eu posso fazer múltiplas entradas com relação a isso. Mas, enfim, escolha o melhor modelo de entrada para você entrar. Eu vou digitar um como um exemplo, que é o seguinte: lá no tempo gráfico maior, sempre alinhado com o tempo gráfico maior, digamos que eu tenha um FGV. Lá no 4 horas, no diário, eu tenho um FGV. E aí no tempo gráfico menor, 15, 5, até mesmo 1 minuto, eu tenho isso aqui, ó, que é o preço entrou naquele FGV do maior e imediatamente teve uma rejeição. Só que tem um nome. Alguém sabe me dizer qual é o nome disso? É o Sharp Turn. Sharp Turn, muito bem. E aqui ele fez um Sharp Turn. O que que é o Sharp Turn? A gente tem um FGV para entrar e um FGV para sair dessa região. Isso daqui é nitidamente uma ação de manipulação do preço. Nitidamente uma ação de manipulação do preço, tá? E, portanto, você pode operar a partir dessa situação aqui
Porque tem a área de contexto. Na área de contexto, digamos que aqui era um FGV, então o preço voltou para esse FGV e ele quer vir lá embaixo. Você pode escolher como narrativa e alvo para essa situação o intermediate term low lá embaixo. E aqui, inclusive, ele vai criando mais FGVs à medida que ele vai caindo. Acho que eu coloquei aqui o exemplo, ó. Veja bem, se você olhar bem, temos um FGV aqui, temos um FGV aqui. Isso aqui, gente, é o seguinte: enquanto o alvo não foi mitigado, ou seja, o alvo seria aqui, ó, digamos, aqui é um intermediate term low, por exemplo. Os modelos de entrada funcionarão, tá? Vamos pensar aqui no modelo de entrada para isso. Que será o modelo de entrada que eu vou mostrar já já para vocês, que é quando eu conheço o range do player. Então, por exemplo, aqui, ó, um intermediate, olha um swing high, tá? E aqui, olha um swing low. Pronto, eu tenho range. Então, para eu saber range, gente, é swing high, swing low. É uma metodologia simples para você saber o range. Se eu tenho swing high, swing low, eu tenho que, para essa entrada de capital, eu tenho uma área premium e uma área discount. E eu tenho o meu 50%. Se nessa região de 50% eu tenho um FGV próximo a ela, eu posso utilizar esse FGV como modelo de entrada para eu mitigar a mínima de novo e eventualmente continuar a queda. Quando a gente faz isso, mitigar a mínima, lembre-se, eu tenho o meu range dos 50% da hora que o preço criar um novo swing high. Olha só um swing high aqui, ó. Eu tenho que esse range vai funcionar de novo. Vai funcionar de novo. Eventualmente o preço pode cair mais, fazer um novo swing low, vir para. Olha só como ele não consegue ultrapassar os 50%. Região de equilíbrio. A região de equilíbrio é potencial nova região premium. Nova região cara. Porque lá eu quero voltar a cair. Eu quero fazer reentradas. Então aqui tem uma nova reentrada para o preço fazer um novo swing low. Olha lá. De novo, região de equilíbrio, formação de FGV que já tinha sido criada, nova entrada para eu continuar a cair. Que legal, né? Saber disso. De novo, enquanto o preço não chegar, chegou aqui, acabou. Pode continuar criando esses ranges? Pode, mas você não tem mais. Você vai forçar o preço a continuar te dando dinheiro. Ou você permanece no trade com uma parcial. Pô, você entrou lá em cima, por exemplo. E aí você, a cada FGV que ele criar, isso que eu falo, ó, a cada FGV que ele criar, você pode deixar o teu stop aqui, ó. Tá bom? Se ele criar mais FGV abaixo dessa região, olha um aqui, ó. Abaixo dessa região, principalmente, pronto, você já ganhou tudo que você queria ganhar em cima desse range. É só continuar. E aí você torce para que o preço feche na mínima, né? O que é muito difícil. Ele vai querer fazer um pavio, então muito cuidado. Bom, aí a gente tem um nome para isso aqui no Smart Money. Eu falei para vocês que eu não contei tudo, né? Isso daqui se chama ST plus Rare. O que é isso daqui? É o Sharp Turn plus Rejection. Esse é o modelo de entrada, que tem um nome dentro do Smart Money. Quando a gente tem um Sharp Turn plus Rejection, tipo assim, ó, o preço vem visitar o Sharp Turn, ó, vem visitar o FGV do Sharp Turns e sou imediatamente rejeitado. Quando a gente tem isso, e a cada FGV que eu tenho, eu sou rejeitado. A cada FGV que eu tenho, eu sou rejeitado. Isso trata-se de um ST plus Rare. Tá? E aí você pode até lembrar disso daqui para te ajudar a continuar nesse trade, continuar executando a narrativa, a favor da narrativa, até que o alvo seja mitigado. Depois que o alvo é mitigado, o preço pode continuar, só que aí você tem que ou estar posicionado ou encerrar os lucros para o dia, tá? Que é muito bom e muito saudável você encerrar. Beleza? Agora veja bem, uma vez que você encontrou a área e formato de entrada, cuidado com o alvo, é o que eu já expliquei. Aqui eu trouxe um exemplo bem legal, que é o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma entrada ideal, só que olha só, é contra a tendência do ouro. Contra a tendência do ouro. Ouro no 15 minutos. E aí o que eu quero? Mas é válido, por quê? Porque eu tenho um order block, eu tenho um breakaway gap. Portanto, eu tenho a narrativa de que o preço quer cair,
Só que talvez você queira que o seu alvo seja a mínima de Londres. Claro, o preço podia chegar lá, mas essa estrutura aqui, ó, nesse tempo gráfico, que está incoerente com o tempo gráfico maior, porque se você for olhar, por exemplo, o tempo gráfico semanal do ouro, parece um poste, né? Troço insano. Então, na verdade, isso aqui, gente, quer chegar aonde? No swing low mais próximo, que é o draw on liquidity. Se eu quero comprar, o meu stop está aqui, ó. Se o preço fez toda essa estrutura aqui, ele quer te dar um presente, então fique com o presente, não deixe o mercado te roubar de novo esse presente. E aí a gente tem isso aqui acontecendo, ó. Olha como o Smart Money é sensacional. Essa estrutura veio liquidar esse draw on liquidity. Depois que pegou, o preço reverteu e acabou. Tá? Voltou, na verdade, né? O preço voltou. Então, esse era o alvo dessa estrutura aqui. Comece a prestar atenção nisso e comece a estudar. Sempre quando o preço deu a estrutura para você entrar, aonde ele chegou. Ele vai sempre chegar no draw on liquidity mais próximo, que seria o swing low mais próximo, tá bom? Ô, Caio, aí eu posso considerar um sharp turn aí? Se você for para essa região, ó, se ele liquidou essa região, aí teve um FGV para chegar lá, que foi um breakaway gap, e um FGV para sair. É isso que você está dizendo? Não, ao contrário, seria, né? Nessa última, isso. Aí ele Para chegar deixou um aqui, FGV aí. tivemos o FGV. Ah, sim, sim. Porque essa situação aqui, ó, foi para capturar essa liquidez, né? Capturou essa liquidez, então eu cheguei lá para capturar e sofri uma forte rejeição com o breakaway gap. Sim, só que aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no ground liquidity mais próximo, que seria aqui, ó. É assim Ah, que o tá. preço trabalhava, ó. Então, ó, FGV chegou, capturei a liquidez, FGV para sair, draw liquidity mais próximo. Era assim que ele trabalhava. Perceba, tá bom? Isso aqui, só isso que eu tô falando agora, gente, dá para operar só isso. É impressionante como esse negócio funciona. Impressionante, mas a gente é fominha, né? A gente quer um monte de coisa. Vamos lá. Aí é o seguinte, Ô, Caio, vamos naquele para caso o ali, eu trade tenho que cair. management. Oi? Naquele exemplo ali, eu tenho que cair o tempo gráfico para fazer a entrada? Como seria uma Não, entrada aí para não, pegar essa operação? você poderia fazer aqui mesmo. Você poderia fazer aqui Perdeu a mesmo. mínima do breakaway gap. Não tem problema fazer aqui. Claro, se você cair o tempo gráfico, você vai ter mais informação. Mas é nítido o que está acontecendo aqui. Tá? Geralmente eu não fico nessa pira de cair o tempo gráfico, tá? Eu sei que eu falei muito disso, mas é para proteger vocês. Então, por exemplo, assim, no H1 eu vou cair para o 15, do 15 eu vou cair para o 5. Mas quando você consegue enxergar o que está acontecendo no próprio tempo gráfico, pode trabalhar ali, não tem problema, tá? Então, o FGV, tem gente que me mandou assim. Aqui tem um FGV que o preço veio visitar, por exemplo. Aqui um breakaway, mas vamos pensar, aqui um FGV que ele veio visitar. Então, eu caí o tempo gráfico para eu ver um CHOCH aqui, né? Pode fazer isso? Pode. Mas, o que que você pode fazer também? Se a narrativa é forte, aqui você pode entrar, tá? Principalmente se teve essa rejeição assim, ó, você já pode entrar na hora. Não precisa esperar toda a estrutura. Só que o que que eu quero dizer com se a narrativa for forte? O tempo gráfico maior está subindo. Esse é um FGV ou é um breakaway? Porque se for um breakaway, está na metade do caminho. Agora, se esse breakaway tiver no ponto de equilíbrio da região premium e discounts, potencial, tá? Então é isso. Você tem que estar com uma boa análise, uma boa narrativa para participar. Aqui a gente viria para o trade management, mas vamos voltar aqui agora para a parte dos modelos de entrada para falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai para a parte de trade management, que é bem rápida. Bom, primeiro, pré-Londres e pré-Nova York é onde a gente vai ter a atuação do player, tá? A atuação do player, você tem que pensar assim, ó, ela é muito importante. E agora eu quero compartilhar a tela para falar sobre isso. A outra tela. Que é o seguinte. é, Vamos pensar. Deixa eu pegar. Vamos aqui mesmo, isso aqui tá bem legal. A UDJPY tá bem legal. Vamos pensar assim, ó. O Tóquio abriu em queda, ó.
fez uma mínima e rejeitou, tá? Essa mínima que ele fez aqui, ó, a gente poderia dizer, olhando para as sessões, que ele capturou a mínima de Nova York do dia anterior e fez imediatamente uma reversão. Olha que legal. 5 minutos, tá? Essa rejeição, a gente poderia dizer que isso daqui então teve um order block, teve uma rejeição, então a gente criou toda uma estrutura de um order flow lag aqui, fez o dever de casa de vir visitar essa situação e começou a fluir. Veja, isso daqui foi praticamente no início de Tóquio, tá? Nas primeiras horas ali de Tóquio, os primeiros minutos de Tóquio, a gente criou essa narrativa. E aí, quando a gente começou a subir, a gente tinha, digamos assim, um alvo para isso aqui, e vamos pensar qual seria o alvo desse order flow lag, tá? Dizer, é, analisando o que eu falei até agora, estudando o que eu falei até agora, talvez só depois, quando você fosse estudar sozinho ou sozinha, mas eu vou dizer para você, aonde seria o alvo dessa estrutura aqui, ó? Olha como a gente poderia facilmente errar isso daqui. Sem a informação de hoje, aonde você buscaria um alvo para isso aqui? Sem a No informação Acima de mesmo da topo, hoje, máxima. né? sem a informação de hoje, olha só, eu capturei a mínima de Nova York, né? Aonde eu quero chegar com essa captura? Você poderia me dizer que queria chegar aqui, é ou não é, né? Mas, na verdade, esse order flow lag tinha como narrativa que aqui eu tenho uma ótima oportunidade de entrada, eu fiz um CHOCH aqui, eu tenho um order flow lag, e eu quero chegar, na verdade, isso daqui, gente, quer chegar no primeiro draw liquidity que eu tiver. Aonde está o primeiro draw liquidity que eu tiver? Aqui. Esse é o alvo dele. Olha que impressionante. Agora a Natália, ninguém segura ela. Por quê? Porque não é aqui, gente. Ah, capturei a mínima de Nova York, eu quero chegar na máxima de Nova York. Não é aqui. Constantemente você vai ver que vai funcionar isso. Por exemplo, capturei a mínima de Londres e agora eu vou capturar a máxima de Londres. E funcionou. Constantemente você vai funcionar, mas muito cuidado com esse constantemente. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente cria uma entrada institucional, ela, gente, quer chegar na primeira oportunidade de zerar a posição dela. E a primeira oportunidade é capturar stop, porque lá que vai ter ordem. Então, essa oportunidade aqui, ó, esse order flow lag, quer chegar no primeiro draw liquidity. Draw liquidity, pense que é swing high, swing low, porque é onde eu tive toda a estrutura para fazer o meu desenho de entrada, colocando stop atrás daqui para chegar ali. E pronto. Ao mesmo tempo que a gente criou essa posição para continuar a queda e capturar essa ordem, as pessoas que entraram aqui ou instituições que entraram aqui, eles não estão satisfeitos com esse alvo, eles querem que continue. Então o stop ainda está aqui. E a instituição enxerga isso. E o robô dela enxerga isso. Lembra do algoritmo? Então, essa estrutura aqui, ó, gente, quer chegar principalmente aqui, ó. Olha só como teve defesa aqui. Olha só como teve aqui entrada dessa instituição forçando a barra para cair mais. Essa defesa ela é muito interessante, porque essa não é uma defesa, mas é uma instituição acreditando que vai voltar a cair. E ela acredita principalmente não só por causa desse swing high, mas porque de fato o preço chegou aqui e que, portanto, essa região é a região de equilíbrio de uma tal de premium e discount de uma sessão inteira. Então, o ponto de equilíbrio é onde eu posso acreditar que se eu estou vendedor, eu vou vender mais aqui para voltar a cair. Beleza? Então, é uma região muito forte. Só de eu chegar perto dela, eu tenho uma rejeição. Mas olha que interessante. Eu cheguei perto dela, mas eu não peguei esse stop ainda. Eu preciso pegar. E o preço, olha só que forte que a gente tem aqui, ó, né? Aí o preço volta a subir, capturou e acabou daí. Quando capturou isso aqui, aí a gente voltou a descer. Agora eu quero falar de outra coisa. Eu comecei a falar isso para dizer o seguinte: estamos falando sobre pré-Londres e pré-Nova York, beleza? No decorrer da estrutura de queda, agora vamos olhar para a estrutura de queda. No decorrer da estrutura de queda,
existe uma instituição atuando. É ou não é? Essa instituição está precificando. Quando que a instituição não está atuando? Quando eu estou aqui, ó. Ó, aqui claramente eu não vejo atuação de instituição, porque eu estou com o preço consolidado. Pensa aqui como preço consolidado. Ah, potencial manipulação, ó, mas faltou o quê? Faltou capturar um drawn liquidity, não conseguiu, voltou a cair, perdeu essa mínima, né? Aí a gente veio para queda. Aqui tem uma instituição em andamento. Ela tem pouco dinheiro. Por que que eu digo que ela tem pouco dinheiro? Porque do swing high pro swing low, eu tenho apenas esse range. E esse range vem se repetindo, ó. Ó, o range se repetindo, se repetindo, se repetindo. De repente ela ficou bem ansiosa, ó. Multiplicou o range duas vezes, uma e duas vezes. Conseguem ver isso, né? Beleza, cheguei aqui embaixo, olha só a nova instituição atuando, ó. Ó o dinheiro dela. Swing high, swing low. É isso aqui que ela tem de grana. Ó, que top. Perdeu a mínima de novo, nem fez pullback, duplicou, portanto. Que legal, né? Então, enquanto estou atuando, tá? Eu tenho a instituição funcionando. Agora veja bem, pré-Londres. Pré-Londres. Começou uma estrutura pré-Londres e eu estou subindo no pré-Londres. Aqui, quando a gente está no pré-Londres, o que que é pré-Londres? É uma hora antes de Londres, pré-Nova York, uma hora antes de Nova York. Quando chega numa hora antes de Nova York, começa a entrar liquidez. Se eu estivesse assim, ó, com pequenos ranges de swing low e swing high, aí eu iria aumentar esse range, porque é outro dinheiro que está entrando. É mais participante que está entrando, na expectativa da entrada da grana de Londres, tá bom? Quando a gente tem Londres acontecendo, aí a gente vai ter outro dinheiro, olha isso. Outro dinheiro. E perceba que é esse outro dinheiro, outro range que começa a trabalhar, tá bom? Então é muito importante eu explicar isso para vocês, porque Londres tem essa grana e temos o pré-Nova York também, ó. Olha só como Londres já estava enfraquecendo, tá? Londres já está enfraquecendo e tem uma hora antes Nova York funcionando e aí Londres já começa a entrar um pouquinho mais de liquidez e Nova York entrou. Quando Nova York entrou, a gente tem a grana de Nova York, ó, que ela multiplica a grana que eu estava funcionando aqui entre swing high e swing low. Olha lá, olha o tamanho desse dinheiro. Olha o tamanho dessa grana agora. Olha que o preço volta tudo. Olha o tamanho dessa grana. Isso daqui só Nova York para conseguir fazer, tá? Então, se você quer participar de movimentos melhores, com mais liquidez, aguarde pelo pré-Londres e pré-Nova York para começar a operar, beleza? Tem muitos traders de smart money que começam a trabalhar apenas no pré-Londres e pré-Nova York, não estão no meio da sessão, tá? Por exemplo, ó, no meio da sessão de. Ah, o DJP, deixa eu ver se tem aqui, ó. Ó, olha isso aqui, ó. Meio da sessão de Londres, olha como é que o mercado fica. Não, eu preciso da sessão de Nova York agora para melhorar, porque esse trade aqui tá meio difícil de pegar, né? Então é isso. Pré-Londres, pré-Nova York, início da sessão de Nova York, início da sessão de Londres, fica muito bom para trabalhar, os movimentos são maiores. Tá? Então, isso daqui é como se fosse um pré-requisito para eu começar a trabalhar. Aí vem para esse ponto aqui, ó. Esse aqui é um modelo de entrada. Ponto de equilíbrio das sessões quando FGV e overlapping gap. Esse é um estilo de entrada, né? Um dos modelos. Bastante gente opera assim e é um modelo de entrada super válido no Smart Money. O que que é isso? Lembra que eu expliquei na última aula que você pode juntar duas sessões? Por exemplo, assim, ó. Nesse exemplo aqui, a gente junta. Isso daqui não é tão comum, tá? Não é tão comum. Não é que nem a outra que eu vou mostrar que acontece todos os dias. Mas o que que a gente tem aqui, ó? Máxima de Tóquio, direcionalzão. Pá, 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 pá. No pré-Londres, tá? Ó, pré-Londres manipulou para cima, tá? Londres abriu, estourou para baixo. E aí começou o movimento direcional, teve aqui mais uma consolidação e pau, pau. Então a gente tem aqui o player puxando e puxando e puxando. Nesse caso aqui, você pode visualizar
que a gente caiu muito forte, tá? E eu só tenho isso aqui como swing high. Tá? Ah, não, tem aqui um swing high também. É um intermediate term high que eu digo, mas ali de short term. Mas enfim, a gente tem isso aqui, ó. Dá para você enxergar que isso daqui é um movimento super direcional e de repente a gente quebra essa estrutura, tá bom? Com uma forte movimentação. Isso aqui a gente pode juntar máxima de Tóquio com mínima de Nova York, ponto de equilíbrio dessas duas seções, beleza? E aí a gente pode fazer uma entrada no ponto de equilíbrio dessas duas seções quando eu tenho FGV em seguida. Ao primeiro sinal de um FGV a favor desse movimento direcional, podemos partir do princípio que a instituição voltou a agir. E essa instituição, você pode observar o seguinte: ela criou um primeiro deslocamento, deu a oportunidade para você entrar, e aí ela vai atuar, e quando ela vai atuar, ela atua com a grana que ela atua de costume, como você estava vendo anteriormente. Olha essa grana aqui, ó. É isso que ela vai fazer. Legal, né? Tá aqui, tá aqui. Então, esse é o modelo de entrada. Pode colocar ele para você se atentar quando isso acontecer. Se você conseguir pegar uma dessa, me manda, inclusive, porque eu vou gostar de ver. É união das seções, tá? Esse é o modelo. Outro modelo é máximo e mínimo dessas seções. Esse é o modelo do coreano lá, do sul-coreano que eu expliquei. Ele sempre espera, somente por isso, ele é extremamente lucrativo, que é o seguinte: máxima de Tóquio, o preço está subindo, é lá que ele vai esperar para o preço mitigar essa região, ou seja, vai capturar esses stops e vai fazer lá num tempo gráfico de 1 minuto, por exemplo, uma descida. Então, ele vai fazer um CHO, CH aqui, ó. Então, teve que ter um sharp turn para subir, um sharp turn para descer. Pô, ótimo sinal. E aí, ele vai buscar por uma reversão e capturar o próximo drawn liquidity que eu tiver. Então, dessa região, ele vai para. Aqui não teve, né? Teve isso aqui apenas, ó, próximo drawn liquidity, e o preço não conseguiu chegar lá. Mas no meio do caminho aqui, pô, já fez muita grana porque a queda era grande e ele zerou em algum momento, colocou stop no break-even, no mínimo, e tentou chegar até o próximo draw liquidity. Por isso que eu falo, eu vou dizer no final uma última frase para você, que é para você sempre aproveitar o que você está pegando. E nessa última frase, eu vou falar, não vou falar, vou falar agora, mas lá a frase eu vou falar depois. Mas eu vou explicar o conceito, que é o seguinte: qual o tamanho da conta que você opera, tá? Vamos dizer que você tem uma prova de 10 mil de uma mesa proprietária, tá? Uma conta de 10 mil, gente, 10 mil, não, você não está operando 10 mil, você está operando o que ela te deixa operar. Então, qual que é o loss máximo que você pode ter uma conta de 10 mil? É US$ 500. É como se você tivesse, então, apenas US$ 500 para você operar. Pô, US$ 500 para operar, eu poderia dizer para você que se você pegar US$ 70 num dia, tá ótimo. É ou não é? Pô, eu posso perder 500. Ah, eu vou operar com stop de 70 no dia. Desculpa, eu vou operar com um gain de 70 no dia, porque um gain de 70 no dia tá ótimo, por uma conta que eu só posso perder 500. Porque se eu pegar 70, 70, 70, eu vou muito bem. Eu tenho uma frase aqui, ó, que eu ganhei quando eu comprei esse aparelhinho aqui, ó. E ele tem uma frase que é, vê se você consegue ler, acho que não dá para ler, né? Ao contrário, né? A frase está em inglês dizendo assim, ó: pequenos lucros todos os dias te levam a resultados massivos com o tempo, no decorrer do tempo. Down the road, que é no sua trajetória. Então, se você tiver pequenos lucros todos os dias, vão te levar assim a resultados massivos durante a sua trajetória. Porque eles vão acumulando, 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 acumulando. Então, numa conta de 500, porra, 70 tá bom demais. Só que você não. Você paga as suas contas com US$ 70 por dia? É pior que até paga, né? Mas eu digo assim: 70 tá bom demais para uma conta de 10. Se você quer fazer mais lucro, a Natália, quando começou a falar comigo, ela estava aí buscando lucros de. Quanto, Natália? 150, 200? Aí eu falei assim: para você ter esse lucro aqui, tem que ter uma conta de 100 mil.
de 100 mil. Porque uma conta de 100 mil te deixa perder 5 mil num dia. Aí sim você pode buscar dois ou três lucros de 150, 200. Tá, o que que eu quero falar com tudo isso? O que que eu quero dizer com tudo isso? Que você precisa respeitar o tamanho de sua conta e que, portanto, com certeza, se você conseguiu fazer essa entrada que eu estou falando aqui, ó, de captura de liquidez e descida, a descida é tão grande que te deu o dinheiro que você precisa por dia. Te deu o dinheiro. Não precisa ir até lá. Não precisa. Tá bom? Então é isso. Essa aqui é uma entrada. Aqui embaixo, olha só essa captura aqui, que legal. Essa aqui é outra operação dele, ó. Máximas e mínimas de sessões, ó. Quando o preço estava descendo, assim, ó, abriu Londres. Isso aqui era a mínima de Tóquio. Depois atualizou a mínima para cá. Mas enquanto o preço estava descendo, Londres abriu, preço descendo, a mínima de Tóquio estava aqui. Deu para entender isso? Como a mínima de estoque estava aqui, a hora que ele montou a estrutura de entrada, que foi um CHO, ele espera por isso, tá? Ele espera essa estrutura. O que que ele espera? Eu tenho que ter um CHO-CH, ele já fez aqui já com FGV, CHO-CH. O preço tem que fluir, tem que voltar para a entrada dele. Quando tudo isso acontece, ele faz a entrada. E aí ele segura o preço até o próximo Draw on Liquidity. Não precisa chegar até lá. O Draw on Liquidity próximo estava aqui, ó. E aí é só esperar. O preço vai chegar lá. Beleza? Olha que interessante. Dólar australiano com o iene japonês. O iene está em alta ou está em queda agora? O iene está em alta. Todos os pares que estão trabalhando contra ele, portanto, estão caindo. Tá bom? Com exceção desse dólar australiano. Mas é isso. Seria você tá ligado com o que está acontecendo no contexto geral. Beleza? Aqui eu trouxe um conceito de três etapas de um outro grande professor da análise de smart money, que ele fala assim, ó, você precisa ter três argumentos, tá? A liquidez, o sharp turn e o opposite liquidity, tá? A liquidez é aproveitar pontos de liquidez. Então, por exemplo, PD Array, Premium Discount Array, sequência. O que que é um PD Array? Ah, é um Order Block, é um Breaker Block, é um Mitigation Block, pode ser um FGV, tá? Então, digamos que o preço visitou um FGV, aquela região de FGV possui ordens que foram deixadas para trás. Essas ordens de pessoas que, putz, perdeu a primeira movimentação e deixou esperando lá. A hora que ele voltar, ele pega. Então, ali tem o quê? Liquidez. Ali tem liquidez. Capturou essa liquidez, aí ele vem, executou. Quando ele captura essa liquidez, executou um sharp turn. Então tem trader que sempre espera por esse sharp turn, esse tal de sharp turn. Por quê? Porque indica manipulação. O preço manipulou para chegar nessa região de PD Array, no caso do exemplo atual, um FGV, e sofreu imediatamente um outro FGV, que é a entrada desse player piloto para executar sua movimentação. Sharp turn. Ah, Caio, mas eu não. Dificilmente eu vejo sharp turn. É porque você está no tempo gráfico errado. Se você quer ver um sharp turn, só cair o tempo gráfico, ele vai ter que estar lá. Porque se o 15 minutos rejeitou um FGV, aconteceu um sharp turn no 1 minuto. Comece a prestar atenção nisso. Sharp turn no minuto é tempo a dar e vender. Distribui sharp turn assim, ó. Pá, 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 pode pegar. Quem quer mais? Tem um monte. Tá? E aí você vai mirar o quê? O próximo opposing liquidity, draw on liquidity, próximo ponto de aproveitamento de liquidez, aonde a gente tem swing high, swing low contra aquela região que está. Pronto. Só precisa disso para operar smart money. Esse player fala isso, esse grande trader fala assim. Beleza? Ah, aqui eu tenho um exemplozinho, que na verdade ele pega, olha só o sharp turn, ele pega esse ponto de liquidez, capturou, e gente, se ele continuar, porque aqui ele teve um FGV, ó, como é que eu sei que é um swap ou não? Lembra? Se ele solta um pavio, aqui num tempo gráfico maior, com certeza ele soltou um pavio, porque ele teve um sharp turn. Se ele solta um pavio, não um swap, desculpa, é um swap. Se ele não solta um pavio e ele continua,
é um run. Pode ser swap ou pode ser um run. Então ele continua. Então se ele perde com um FGV e ele visita esse FGV, perde a mínima e cria um outro FGV abaixo dessa região, é um run. Eu tenho que ter uma sequência de FGV, melhor ainda. É um run. No caso aqui, ele criou um FGV, mas ele criou outro FGV para sair fora dessa região. Então aí, gente, aqui até foi um breakaway. Só que é um breakaway na região que tem que estar. Então aqui embaixo eu tenho uma área de valor justa. Pronto, aqui eu tenho uma ótima situação para acreditar que agora o preço só fez um swap. E aí o preço vai subir. Então, qual seria o meu alvo aqui se eu continuar, se eu conseguir, né, pelo milagre, entrar nessa região, porque ele foi muito rápido, né? Mas se eu conseguir, por um milagre, entrar nesse trade aqui, eu vou mirar onde? Eu vou mirar o próximo external liquidity. Certo ou errado? Errado. 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 Cuidado com esse slide que eu vou deixar aqui, tá? De exemplo. Eu vou deixar aqui. Se você só ver o slide e não ver a aula, você vai perder o que eu vou falar agora. O próximo Drawn Liquidity, essa estrutura que a gente está vendo aqui, essa estrutura que te trouxe um CHOCH com FGV, com overlapping gap, todo bonitinho, tá? Um order block nessa região também. Aqui temos o order block, que pega toda essa região, porque teve FGV depois do order block, tudo bonitinho. Ele pode chegar lá? Pode. Mas toda essa estrutura tem o objetivo de capturar a liquidez que está nesse ponto aqui, ó. Porque esse ponto temos um swing high, tá bom? Você pode sair com parcial e tentar continuar, se no tempo gráfico maior eu tiver que isso daqui tudo é um inducement. Potencial inducement. Visita de um FGV, por exemplo. Gigante do H1, do diário, sei lá. Aí sim. Agora vamos pensar assim, ó. O preço captura isso aqui, de fato continua, mas o tempo gráfico maior é queda. O que vocês acham disso? Posso acreditar numa reversão no diário? Não. Fora de cogitação isso. Fora de cogitação. Engraçado que isso é muito interessante, porque se você estudar a análise técnica adora capturar reversão de tendência, ou não é? Por isso que você sempre está acostumado a tentar pegar mínimo, porque você quer achar o ponto melhor da análise. Mas a análise técnica ensina isso, gente, porque ela é tão antiga que ela estudava análise técnica apenas para estoque, que é ações. E numa ação, gente, não se vende a descoberto. Numa ação, a gente compra para deixar para o longo prazo, porque uma empresa que está na Bolsa de Valores, principalmente as de Nova York, porque só operava aquelas, mas uma empresa que está na Bolsa de Valores, de um país desenvolvido, ele tende, no longo prazo, a subir. Essa empresa, se ela está lá, é porque ela mereceu estar lá. Porque não é fácil entrar para abrir capital, né? Então, se ela está lá, no longo prazo, ela sobe, beleza? Então, o que que acontece? A análise técnica estudava pontos de reversão para comprar e deixar. Só que você não tem isso numa análise de futuros. Você não pode operar isso numa análise de metais, de Forex. Não dá para você operar assim, entendeu? Porque no diário você tem que estar em ordem com o que está acontecendo. Então, se você no diário está em queda e você acha que vai ter uma reversão, cuidado, tá? Porque uma moeda, quando ela está desvalorizando, ela vai desvalorizar. Quando ela está valorizando, ela vai valorizar. Se está num contexto de valorização, pega o dólar agora em queda. Eu vou tentar adivinhar onde é que vai ser o ponto de reversão do dólar no diário. Não pode, tá bom? Então, muito cuidado. Sempre opere o que está acontecendo. O order flow fala que vai chegar onde? Ele fala que vai chegar no próximo drawn liquidity. É com isso que eu quero que você fique hoje. Tá? E agora, como permanecer até alvos maiores? Digamos que ele capturou essa liquidez e eu quero ir para o próximo, tá? Ou, melhor dizendo ainda, digamos que esse alvo aqui é muito para mim, é muito longe. Daqui até aqui, digamos que sejam 250 pips do ouro. E aí, como é que eu vou fazer para chegar até lá?
Aí é o seguinte, digamos que isso daqui está no gráfico de 30 minutos, né? Mais no gráfico menor de 1 minuto, de 5 minutos, você vai ter isso daqui, ó. E aí, como é que eu participo disso? E eu meio que já falei uma tira sobre isso, que é o seguinte, você vai precisar conhecer o range do player piloto, tá? E você pode operar internal range of liquidity to external range of liquidity. Lembra disso? Então, o range do piloto, você vai ter um swing low e um swing high, tá? O ponto de 50% ou abaixo desse ponto, você entra em deep discount. São pontos que você pode procurar por entradas. E aí você entra, só que no 1 minuto, nos 5 minutos, você tem que entrar no mercado, acreditando que o preço vai chegar nessa análise do 15 minutos que vai te levar até aquele draw on liquidity mais lá em cima. Então, o que que você pode fazer? Você pode entrar no ponto de 50%, tá? E cair fora quando completar esse range aqui. Ou você sai parcial, tá? Então, por exemplo, assim, eu entrei com 0,30, tá? Aqui, entrei com 0,30. Quando ele completou esse range, eu saio com 0,15. E quando ele cai nos 50% de novo, eu entro com 0,15 de novo. E aí eu vou sair quando eu completar o range. E digamos que para chegar até lá, eu já calculei que a gente vai chegar lá em 4 ou 5 ranges disso daqui. Então, eu posso trabalhar nesse quesito aqui, tá? O que que eu gosto de fazer? Repetindo, eu gosto de sair integralmente e reentrar depois se eu ainda não completei o meu objetivo para o dia, tá? Porque assim, às vezes, em dois desse, já deu. Não precisa ser ir até lá em cima. Já deu. Então, pronto. Você tem um presente. O mercado te deu um presente, né, Juliane? Que eu vou poder fazer? Vou poder ir lá fazer o meu almoço, vou poder ir lá buscar o filho na escola, vou poder levar o filho e filha para fazer alguma coisa. Então, você já não precisa mais ficar. Agora, se o teu objetivo ainda não foi mitigado, o que que você pode usar de informação com relação a isso? Deixa o teu stop, ponto. Você já está aqui, ó. O preço já está pegando isso aqui, ó. Improvável que o preço veio até aqui embaixo de novo. Por quê? Porque esse range aqui ficou para trás. Eu estou agora nesse aqui. E essa informação é muito legal, sabe por quê? Porque tem gente que fica esperando, putz, o preço não veio no FGV. Aí o preço está aqui em cima, fica esperando e a tua ordem está aqui, ó. Qual que é o erro aqui? É outro swing já, minha gente. Não tem mais. O FGV funciona enquanto eu estou dentro do swing. Se você quer um FGV aqui, ó, e eu já fiz o swing low, já fiz o swing high, o preço está aqui, ó, ele não vai voltar aqui. Não vai. Ele quer ir aonde? Ele quer ir lá para o alvo. Enquanto ele não pegar aquele alvo, ele não volta aqui embaixo. Isso aqui não é que é uma afirmação que você vai ter que usar. Tipo assim, uma afirmação que você tem que acreditar. Não é isso. É que é mais provável que o preço chegue até o alvo do que ele venha para essas regiões que são swings para trás. Tá? Então você usa isso para entradas e usa isso para ou para, poxa, eu preciso sair, eu vou colocar o stop onde eu acredito que o preço não volte mais. Beleza? E agora, vamos lá para o encerramento. O encerramento é o seguinte: trade management. Eu já expliquei muita coisa, mas a gente vai deixar essas frases aqui para vocês, tá? É o gerenciamento do trade. Eu consegui entrar na minha área de contexto ideal. Eu tenho a minha narrativa e eu sei aonde eu quero chegar, o meu alvo, tá? Então, aonde eu quero chegar? O que que eu preciso? Eu preciso estudar o tamanho do lote com base no stop. Lembre-se disso. Região que a narrativa diz que o preço não deve alcançar antes de mitigar o alvo. Então, eu estou na minha entrada e o meu stop é aonde que a narrativa fala que eu não posso mais chegar enquanto eu não chegar no meu alvo. O last line of defense, por exemplo. O loss desse trade deve ser 1/3 do seu loss máximo diário. Então, digamos que o seu loss máximo diário seja 150. Então, esse trade tem que te dar no máximo 50 de loss. Tá? Isso aqui é uma forma de administrar. Você faz. Gente, se você faz mais do que 5 entradas, tá errado. Não pode operar assim. Porque a cada entrada que você faça, você está entrando no risco de novo. Isso é errado. E
A não ser que você tenha um range gigante para você participar. E aí o preço tem que estar indo lá e está obedecendo os ranges, aí tudo bem, tá? Mas cuidado com você querer forçar o preço para ou forçar o mercado para te dar objetivo, te dar alvos, lucros. Caso o trade ande a favor, encontrar o sinal para break-even. Tá? Então você entrou no melhor alvo e o preço está indo a seu favor. Encontre o sinal para break-even. Por exemplo, um FGV a favor. Por quê? Porque se ele der um FGV a favor, ele não vai perder o candle do displacement, ele tem que continuar até o alvo, coloca o stop no break-even. Tá? Porque se você conseguir um trade cujo stop está no break-even, você já nem se preocupa mais, e aí você começa a operar até melhor. Tá? Porque você já sabe, pô, aqui está protegido. Né? Caso deseje permanecer posicionado após o alvo mitigado, por exemplo, o draw on liquidity já foi capturado. Aquele swing high que você queria foi capturado. E o teu high time frame, que é o seu tempo gráfico maior, te fala que ele vai mais longe. Então você tem que realizar uma parcial naquela região, tá? E encontrar por FGVs a favor do movimento para que você possa ir subindo o seu stop. Pode ser num minuto, sabia? FGV num minuto vai funcionar. Realizar reentradas só são permitidas se existir alta probabilidade e com o stop ainda no positivo. Então eu posso entrar de novo. Né? Lembre que eu sou aquele cara que faz mais do que 3 trades no dia, mas porque o alvo ainda não foi mitigado e que se eu entrar de novo, eu não vou ficar no negativo. Porque, gente, se você acertou 2, 3 trades e você permite que esse próximo entrada te deixe no negativo, fatalmente você vai querer mais entradas depois para resolver o negativo que ficou. E pior, a tua mente vai querer chegar no lucro que você estava. Só que você ainda tem, você já está cansado, entende? Então respeite a sua energia do dia a dia, tá bom? E o meu último comentário agora vai ser: você não será pago por ser um bom analista. Não queira pegar o alvo final do movimento. Não queira aquele melhor alvo, né, Claudio Honor? Claudio Honor que é o melhor alvo que eu falei do Bitcoin. Que a análise dele permitiu. Não precisa chegar no seu melhor alvo, tá? Então, assim, você não será pago. Pô, eventualmente você vai ser pago. Se você conseguiu ser um bom trader, que criou a FGV, eu vou subindo stop, tá? Então, como que você vai ser pago? Você será ricamente recompensado por ser um ótimo trader. Então você está analisando o que está acontecendo com a narrativa e você vai subindo o seu stop, ou você vai fazendo as reentradas nos pontos de equilíbrio daquele swing. Você está trabalhando bem como trader. Aí você vai ser ricamente recompensado. Lembre dessa frase. Você não vai ser pago por ser um bom analista. Você vai ser pago por ser um ótimo trader. E este foi o nosso grande curso do Smart Money. Dúvidas? Quem tem dúvida, aproveita agora. Ou Caio, uma dúvida a vai. respeito das sessões. Você comentou aí que aquela hora que antecede a abertura da sessão, o movimento é um horário de bastante movimento, bastante liquidez. Dentro da sessão, por exemplo, perdi essa sessão da abertura de Londres por causa do horário, enfim. Dentro da sessão de Londres, ainda tem um horário ali que tem mais movimentação historicamente? É, Quando começa a sessão, nos primeiros horários da sessão, a gente vai ter bastante movimentação. O que vai acontecer depois é um declínio do volume natural da janela que separa Londres do início de Nova York, tá? Esse exemplo está ruim porque está no 15 e parece que a janela é pequena. Mas aqui você consegue ver esse declínio que está assim, ó, daqui até aqui, ó. Depois tem pré-Nova York, tá? Aqui tem, ó, declínio da sessão no meio de Tóquio. Depois tem pré-Londres e o volume começa, tá? Como é que você pode trabalhar na metade dessa sessão, entendendo o range? Porque aqui está ruim, né? É um dia ruim para esse ativo, mas pode ter dia em que no meio da sessão está direcional. E aí você vai conseguir enxergar que, pô, desse swing high para esse swing low, eu tenho essa grana.
e você pensa assim, pô, isso daqui dá 150 pips. Pô, isso aqui tá bacana para operar. Eu consigo operar isso aqui. Então é esse julgamento que você tem que ter. Pô, se daqui até aqui eu tenho 7 pips, putz, tá horrível. Prefira não operar. Agora, se você está correndo, tá tendo, ou aqui, daqui até aqui tem uns 15 pips. É pouco. Mas é claro, dá para ver que, poxa, ponto de equilíbrio, o preço está obedecendo, dá para ver isso. Então você pode trabalhar, entendeu? Então não é que você tem que optar por operar apenas no pré-Londres e pré-Nova York, né? Ou nos primeiros minutos. Não, você pode operar no decorrer da sessão, mas tem que estar tendo movimentos. Se ele está consolidado, vai ser ruim, tá? Porque daí é 50% de chance dele ir para outro lado, para cima ou para baixo quando o volume começar, e aí pode ser manipulação, você acha que vai para baixo, ele vai para cima, então aí cuidado. Agora, se está claro, pode trabalhar. Aí, alguma dica de como eu posso configurar esses horários ali das sessões? Sim, isso é meio chatinho porque ele vai mudando, sabe? Eu tenho aqui uma ajuda muito forte, mas é para usuário de Mac. Eu vou mostrar para vocês que ajuda é essa. Mas eu vou contar como é que tá agora também. Desktop 1, vocês estão vendo a tela toda? Será não? Tá a tela toda? Uma tela gigante? Eu tenho essa Tem ajuda duas aqui, ó. telas. Oi? Duas telas está aparecendo. Mas tá Não, a é tela. gigante com dois. Isso, está Eu tá tenho. inteira, assim. Vê se aparece para vocês que eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo isso Sim. daqui? Isso aqui Aham. é muito bom, mas é para usuário de Mac, ó. O nome disso é Market Countdown, tá? Eu uso isso daqui para configurar isso aqui, ó. Por que que eu uso isso para configurar isso? Ops, não, tá errado. Porque o horário de verão muda, né? Horário normal, horário de verão, ele vai mudando no globo. Então, isso aqui pode atrapalhar. Mas no momento, vamos ver se está certo isso aqui, ó. No momento a gente está assim, ó. Tomara que seja certo, né? Ó, para o GTM, UTC 0, a gente tem que Nova York está abrindo meio-dia, Londres está abrindo às 7, Tóquio está abrindo meia-noite. Aqui temos uma situação de Tóquio que é o seguinte: Tóquio, na verdade, ele vai até 3:30 da manhã. 3:30 da. Ó, horário de Tóquio para Tóquio. Horário deles. O mercado abre às 9 e vai até 3:30 da tarde. É diferente do resto do mundo. A bolsa de Tóquio fecha às 3:30 da tarde. Porém, o mercado global, o Forex, não considera esse fechamento. E ele considera que Tóquio fecha às 18 deles. Sabiam disso? Mas Tóquio já fechou 3:30. É uma loucura. Então, o que que acontece? A gente acha que vai até realmente às 9, ó, das 0 às 9, mas não vai das 0 às 9, como é no restante do mundo. Ele já fechou, que horas aqui? Já fechou 2 horas e meia antes, tá bom? Mas a gente ignora isso. Então, a gente tem aqui, ó, Nova York, das 12 às 22, Londres, das 7 às 17, Tóquio, das 0 às 9 e Sydney, das 10 às 6. Essa é a configuração atual, tá? Eu acho que é assim que tá. Eu sempre tenho que ficar atualizando. Se eu não me engano, essa foi a última atualização que eu fiz com aquela situação que eu mostrei para vocês. Aquela lá é em tempo real, então a gente consegue enxergar isso. Mas bem, então a gente vai ter aqui, dessa configuração, ó, a gente vai ter esses horários aqui, ó. Então, por exemplo, quando dá aqui, vamos ver se esse horário aqui, não sei, vou saber se está certo aqui. Ver que fuso é esse. UTC mais 2. UTC mais 2, então Londres abre às 9 do UTC mais 2. Tá certo. O horário de Londres está certo. Para mim, aqui nesse gráfico está certo. Então, quando você for configurar aqui, ó, para Londres, tá abrindo às 7 UTC, porque UTC é 0. Aqui é 0 mais 2, 7, 8, 9. Tá certo. Aqui tá certo. Esse 7 já está confirmado. Eu digo para você, está confirmado. Agora, meio-dia de Nova York, vamos ver. Meio-dia aqui tá abrindo às 14.
porque é o TC mais 2. Então, meio-dia, 1, 2. Tá certo também. Então, é oficial. Isso aqui tá certo. Pode dar um print. Essa é a configuração que tem que estar para esse indicador aqui, que é o Lux Algo Sessions. Tá bom? Então, você tem que vir aqui, ó. Cadê? Sessions da Lux Algo, ó. Quando você procurar Sessions, você vem da Lux Algo e coloca a estrelinha ali para ele ficar nos teus favoritos. E aí você configura assim, Ô, Caio, beleza? Só que, de deixa eu novo, só. logo isso daqui, em o quê? Agosto, eu acho. Isso daqui vai mudar. Daí tem que ver que horário que vai ficar. Pode perguntar. Só leva para pro seu TC mais dois, né? Diferente do É, que a gente tá aqui, isso. que aí vai mudar esse horário aí. Não, 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 mas aí eu expliquei o seguinte, ó. Quando você for configurar, você coloca o TC0 aqui, ó. Daí pode colocar esse daqui, não Ah, tem tá. problema. Ok. Tá. Aham. Ok. Daí esse daqui vai dar certo. Porque é isso aqui que vai valer. Daí pro teu horário aqui vai funcionar. Show. Mais perguntas? E, Caio, Fala. eu tenho uma pergunta para você. Geralmente eu faço a marcação das mínimas manual, né? E eu coloco, tipo assim, da abertura de Tóquio à abertura de Nova York. Aí eu não considero a parte que as duas trabalham junto. Aí coloco a abertura desculpa, de Tóquio para Londres, Londres para Nova York. Marcando assim. Isso acaba ficando errado ou não? Como é que é? Eu não entendi. Quem que tá falando primeiro? É o dom. Dom, fala aí, Dom. É assim, ó. Eu pego a abertura de Tóquio, aí eu marco a mínima dela até a abertura de Londres. Aí, durante esse range eu marco a mínima. Aí da abertura de Londres até a abertura de Nova York, aí eu marco a mínima e a máxima, né? Eu faço isso manual, né? Colocando no gráfico. E aí Ah, depois entendi. eu Sem coloco ajuda. Entendi. a abertura de Nova York, aí eu marco até o fechamento de Nova York. Eu marco só essas três sessões, entendeu? Sem Uhum, considerar a parte que elas trabalham juntas. Tá entendendo? Na hora de marcar entendi. as mínimas. Tipo assim, eu marco a mínima só do range de Londres sem Nova York. Depois só de Nova York, entendeu? Entendi. É, tá, eu entendi. Mas eu quero te perguntar, por que que você faz essa marcação? Qual que é o teu objetivo? Não, no caso, quando eu comecei a marcar isso, a minha visão foi assim, de ver só como quando tá só Londres trabalhando, entendeu? Para ver qual é o Uhum. capital deles. No começo que eu comecei a marcar foi isso, nessa visão. Ah, olha, é uma visão que é como se deve, tá? Por que que é como se deve? Porque quando a gente tem Londres abriu Londres, essa máxima e essa mínima que aconteceu durante a sessão de Tóquio é um objetivo. E é também um modelo de entrada quando a gente tem um swap, quando a gente tem um CH. Então não é errado. Porém, porém, quando abre Londres e faz nova mínima, isso é muito importante. Por quê? Porque você tem as duas. Aqui não está importante. Por quê? Porque aqui está meio que lateral, mas se você pega um movimento que está direcional, quer ver a diferença? Ah, aqui não tanto. Skill STJP, isso não vê. Ah, porra, nenhum andou. Talvez aqui. Ó, vamos pensar nesse daqui, ó. Quando você pega um movimento que está direcional, essa mínima aqui, não andou. Essa máxima aqui, ela é importante, sabe por quê? Porque você junta as seções, tá? E aí o que que acontece? Dessa máxima, se o preço cai até o ponto de equilíbrio, é importante, entendeu? Então, é a única a situação que eu posso acrescentar para você. Não está errado o que você faz, porque justamente é o que o mercado vai buscar. O Smart Money busca isso mesmo que você está falando. Porém, quando está direcional, o ponto de equilíbrio, e quando a gente tem que
Está direcional, tá? Mas no diário ele tem que reverter, porque o diário está chegando num FGV, por exemplo. Aí a mínima que eu fiz ou a máxima que eu fiz, vamos pensar que o preço desceu até aqui embaixo. Essa máxima que eu fiz, que juntei Tóquio e Londres, ela vai ser muito forte. Ou digamos aqui, ó, o preço está bem aqui, quer ver, ó? O preço está aqui, ó. Ups. Ó, o preço está aqui, ó. E aí você tem o que aqui? Você tem que a máxima de Tóquio, olha só, não está aqui, tá vendo? Você teria marcado aqui, ó. Mas a máxima de Tóquio, que é o Londres, é importante para mim se eu estou descendo. Digamos que Nova York pegou isso aqui e soltou para baixo, assim, ó. E aí chegou no ponto de equilíbrio de Tóquio, ó, com um pedaço de Londres. Chegou no ponto de equilíbrio de Tóquio. Sabe qual que vai ser o ponto mais importante para a gente pegar? A máxima de Tóquio, que é o Londres. Entendeu? Só isso que eu acrescento. Mas a tua análise está correta, sim. Só que fique atento para quando a gente tem essa união dos dois e se o preço tem a intenção de chegar lá, porque daí o que que vai acontecer? O preço ele vai querer mitigar aquela região mais cedo ou mais tarde, porque é onde a gente vai ter captura de liquidez, tá? Ok, obrigado. Mais alguma? É isso? Certeza? Acabou. Dou-lhe uma. Ah, Dole uma, dole duas. Acabou. Ai, Ó, gente, pô, foi o primeiro. Pô, foi muito top isso aqui, muito top. Primeira, eu acho que assim, foi a. Putz, eu já sou professor há um bom tempo, né? Sei lá, desde, pô, 2018, eu acho. Cara, esse foi pra mim o mais incrível, o mais incrível, o conceito mais incrível. Putz, eu tô muito feliz com esse conceito, de verdade. Tem gente que não se convenceu. Se tiver, não sei quem, porque não tá aqui, porque se tá aqui até o final, porque você realmente curtiu, mas tem gente que não pode estar aqui hoje, eu sei, me avisaram. Vai assistir depois gravado. E eu digo uma coisa pra vocês. Vocês foram escolhidos a dedo por Deus. Eu acredito nisso. Porque estão aqui, né? Minha esposa falava isso pra mim. Se esse aluno está assistindo é porque ele foi escolhido por Deus. Porque é um conceito impressionante que, para mim, funcionou assim incrivelmente bem. Para mim, a análise que ele me direciona é uma análise eficiente, né? Quem está conversando comigo, às vezes aí no individual, tá vendo isso, tá vendo isso, porque eu estou dizendo, ó, vai para tal lugar, vai para tal lugar, não vai, esse trade não vai fluir, cuidado. Não estou errando, porque eu estudei esse conteúdo como se fosse o conteúdo mais importante da minha vida. Eu digo isso para vocês. Então, é o motivacional. Estude esse conteúdo, se dedique, se aperfeiçoe. Eu não tive essa visão como quando eu estudei Ishimoku. E Ishimoku, para mim, foi um dos conteúdos mais incríveis. Quem estudou comigo Ishimoku sabe que eu amei Ishimoku. Quando eu estudei Elliott, quando eu estudei análise técnica pura, eu não tive a visão que eu tenho hoje. Não tive. E eu digo para vocês, olha, isso me redirecionou a minha carreira, porque, por exemplo, eu queria estudar, eu queria escrever 3 livros, eu tinha o tema, estava desenvolvendo, parei com tudo, parei com tudo, porque agora eu quero refazer tudo que eu estava fazendo como projeto. O Smart Money, para mim, me colocou numa nova estrutura operacional, e eu digo que conheci traders que operam no Smart Money e que, gente, não é trade que fala que é consistente. Não. É trade que ganha muita grana. É muita grana que ganha. Então eu digo para vocês, estudem, se dediquem, porque realmente é um conceito que eu brinquei com alguns alunos, ele não vira a chave. Você percebe que a chave virou quando começou a estudar o negócio, entendeu? Ele não vira a chave para a pessoa. Você percebe que já virou. Tudo que você precisa fazer é operar narrativa, é operar a área de contexto, espera pelo melhor momento, executa, não fica forçando o trade, deixa o lucro acontecer, deixa o dia a dia. Pequenos resultados levam a resultados massivos no decorrer da jornada, tá bom? Fique com isso. Grande abraço, fiquem com Deus. e Não vou dizer aquela até a foto? próxima, porque eu espero. Ah, foto! E vamos lá, vamos lá. Só que não dá para aparecer todo mundo, deixa eu ver. Como é que eu faço? Ah, eu tenho que tirar eu, será?
Peraí. Acho que eu posso. ah, Spotlight Replace Spot. Você quer aqui? Não, daí fica alguém, né? Ficou a Natália. Como que eu posso fazer? Já sei. Peraí, já sei. Eu vou compartilhar uma tela. Coloca mudo todo mundo e dá um E aí eu print. tenho. Claudio Honor consegue aparecer? Ah, tá ali, Claudio Honor. Matheus consegue aparecer? Não. Matheus tá aí? Pô, o Matheus tinha uma Não. câmera legal lá, sumiu. Ô, a Astramira ali, ó. Lembra da Astramira, Hugo? Olha lá, Astramira. Olha o Hugo aí. E aí, Hugo, tudo bom? Tá bem ele. Hum. Matheus, você não vai aparecer na foto, hein? Você tá aí ou não? Bom, vamos tirar a foto, depois eu mando pra vocês. Um grande beijo. Cadê a minha câmera? Aê! Tirei uma, tá bom, né? Deixa eu salvar já. Esse aqui, quando a gente fazia o presencial, tinha a foto no final, né? Que todo mundo aparecia lá. Acabou! Então, fechou, gente. Forte abraço, beijo carinhoso. Eu, Obrigado, Caio. Tchau, Bons Caio. estudos, Obrigada por bons tudo aí. treinos, sucesso. Gratidão, Caio. Obrigado. Claro. Bom dia. Grande Beijo. abraço, Bom dia a amigo. todos. Obrigada. Tudo de bom, boa sorte. Falou, Valeu, Júnior. obrigado, cara. Tchau. Beijão. Obrigada. Tchau. Tchau, Tudo é tchau. bom, mas Tchau. Fui.